Olá, Santa Catarina, iniciando aqui mais uma edição do programa Espaço News, com matérias aí preparadas com muito carinho para vocês. Confira agora quais são os destaques dessa semana. Vamos falar sobre educação financeira. Um dos objetivos principais da educação financeira para crianças é fazer com que elas entendam que, como diziam nossos pais e avós, dinheiro não dá em árvore. Isso significa que devemos ensinar que os recursos são escassos e devem ser gerenciados. Eu converso também com a Lidiane Barbosa, ela que está à frente aí de dois lindos projetos, o Crescer e Semear e o Crescer e Acolher. Hoje ela conta pra gente aqui tudo, como funciona uma ONG e como que você pode estar aí fazendo parte desse projeto. Teremos também dicas de lugares para você estar aí programando suas férias para o próximo ano, lugares lindíssimos que você vai conhecer aí em todo o Brasil e já programar as suas férias, quem sabe, com toda a família. As matérias estão super interessantes, né? Então fica comigo aí até o final do programa, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu converso agora com a Benilde Scurbani de Mello e nós vamos falar sobre educação financeira. Educação financeira já é matéria aí nas escolas, mas nada impede que os pais já comecem a educar os seus filhos já desde novinhos a valorizar um pouco mais o dinheiro. Nossa convidada hoje é Benilde Scurbani de Mello, ela que é assessora financeira, vai esclarecer para a gente aí algumas dúvidas com relação a investimentos, a como aplicar o seu dinheiro e como educar o seu filho aí já desde cedo, né, Benilde? Sim, perfeito. É um tema muito gostoso de falar, principalmente para mim, que eu já tive experiência com meu próprio filho, né? Então isso a gente começa desde cedo, não tem idade, então a gente começa desde cedo não só a embutir a parte de economia, mas sim também ilustrar para ele os porquês, né? Então a gente começa desde cedo, ou brincando com algum brinquedo lúdico com ele desde cedo, ou conforme a idade vai aumentando, a gente vai aumentando o grau de exigências, mas sempre em contrapartida, dando alguma ilustração positiva para ele no futuro. Quando você fala em iniciar bem cedo, com que idade que seria, mais ou menos? Olha, eu acredito no meu pensar e que tenho até a minha experiência que não tem idade. A criança, ela aprende desde que nasce. Tudo que você ensina, ela aprende. Então, assim, é lógico que quando bebê a gente vai ensinando, mas eles vão acabando esquecendo no passar do tempo. Mas não tem hora. Muitas vezes a gente fala em fazer economia, guardar um dinheiro, mas, Beni, por um simples gesto, de repente, ao invés de dar um presente caro para uma criança, dar um presente mais barato e dizer para ela que ela tem aqui um investimento, que o valor correspondente àquele brinquedo mais caro vai ficar numa conta poupança, vai ficar investido para ela usar para uma viagem, para pagar a faculdade, né? Para lá no futuro ela decidir o que fazer com esse dinheiro. É mais ou menos assim? Isso, perfeito. Quando a criança nasce, sempre a gente tem um objetivo, né? Vamos fazer uma economia para quê? Para que lá no futuro ou ele tenha uma faculdade, ou ele possa adquirir algum bem do gosto que ele queira, né? Mas sempre falando para a criança, você quer tal brinquedo? Não, então vamos ver. Você acha melhor botar um percentual maior esse mês na sua poupança e você gerir esse investimento, que chama muito atenção isso para a criança, ele vê os extratos, ele vê a rentabilidade, ele vê o saldo dele crescer, isso anima cada vez mais. Então isso sim, é ilustrar para ele não só falar, e sim ilustrar o futuro que ele possa ter. Benilde, ensinar também, de repente, a doação, né? Que nem você falou, de repente ela já tenha uma boneca em casa e não tem necessidade daquela. Mas de repente, se ela faz muita questão daquela boneca, dá pra gente doar aquela boneca que está mais velhinha em casa? Uma das formas da gente induzir a criança a pensar e pensar além da economia, na felicidade e do não ter,
que às vezes a gente se atém a muito ter, que isso também não é bom embutir na criança, é facilitar e falar para ele, você vai ganhar um brinquedo, porém a gente tem que ver um brinquedo seu para doar para uma criança. Você vai deixar uma criança mais feliz. Isso é um dos conceitos primordial, principalmente nessa área de brinquedos que as crianças sempre têm e muito. Teria um valor mínimo para iniciar, então, de repente, a fazer um investimento? E qual o investimento que você aí sugere, então, para esses pais? Sim, com a mesada que geralmente as crianças ganham, a gente pode fazer uma previdência privada, por quê? Porque isso é para longo prazo, né? Curto prazo, ou até algum fundo de investimento, ou outros investimentos normais. Mas geralmente quando se pensa em investimento para uma criança, sempre longo prazo. Que uma das formas que eu acho legal é assim, ó, eu vou te dar uma mesada e o que tu economizar da tua mesada, você também coloca. Se tu não colocar, eu também não coloco. Então incentiva cada vez mais a criança a economizar. Entendi. Entende? E aí ele fazer a gestão desse plano, mesmo que você, pai, seja responsável, entrega os extratos, mostra para ele quanto que ele ganhou cada mês ou por ano, que isso vai incentivar ele a cada vez mais a economizar. Incentivar a leitura, presentear o filho com um livro, de repente, sobre finanças, seria interessante? Muito, muito. Isso eu acho muito importante, desde cedo, a gente incentivar a leitura, né? E dentre eles, a gente tem livros até para criança pequena. Que dica, então, que mensagem final que você deixaria aí para os pais que ainda não incentivam os seus filhos a economizarem, a ter uma poupança, a ter uma aplicação? Que mensagem final você deixaria? É sempre, nunca é tarde para começar, entende? Então você começando hoje para daqui a 5, 10, 15 anos, sempre é hora. Nunca deixar de ilustrar os porquês para a criança e para o adolescente. Muito mais fácil de você começar cedo dizendo por que ele tem que economizar e por que ele vai ter o que vai acontecer no futuro se ele fizer isso. E ele vai ficar muito contente. Acreditem, é caso verídico já. Ela tem como experiência própria em casa, claro, trabalha com finanças. Claro que desde cedo já aí ensinou o filho a economizar, né? Verdade. Colocando ali uma mesada, né? Todo Porque mês. Você falou que começou aí com R$100 por mês e hoje a faculdade dele está garantida, está paga, o carro dele, enfim, isso tudo foi com o dinheiro do investimento, da poupança, incentivado aqui pela mãe, claro. Isso, e assim, ó, o bom disso tudo é que quando chegou na adolescência, eu já não precisei mais embutir isso para ele. Ele mesmo fez isso. Ele começou a trabalhar, ele já sabe que 20% do salário ele tem que economizar todo mês. E isso para mim facilita, né? Então, lógico, eu estou perto, mas assim, ele já veio com essa instrução desde cedo, facilitou bastante. Muito obrigada pela tua entrevista. Obrigada, querida. Agora a gente faz um breve intervalo comercial e na sequência tem muito mais Espaço News Santa Catarina.